Bem? Sim? Perfeito, então. Miguel, com você. Então, muito obrigado. Eu vou iniciar, então, aqui o nosso webinar, né? Queria primeiro desejar uma boa tarde a todos. Tenho a satisfação de dar as boas-vindas a todos neste webinar, em nome da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, FUNSEX, através de seu presidente Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, cujo tema a ser abordado hoje é Compliance, Governança e Risco no Comércio Exterior. No final das apresentações, os panelistas estarão à disposição para responderem algumas perguntas. Sintam-se à vontade de fazer as perguntas pelo perguntas e respostas, tecla que fica ao lado do chat. Meu nome é Miguel Lins, hoje eu serei o mediador deste evento, exerço a vice-presidência da FUNSEX, Think Tank em Comércio Exterior. A Fundação, na realidade, atua em 3 grandes áreas, ou seja, a primeira área é apoio à internacionalização das empresas. A FUNSEX assumiu a vice-presidência da Confederação Empresarial dos Países de Língua Portuguesa. Então, a interface que ela faz é entre Brasil, Europa, África, Ásia. Temos um escritório na Europa, ou seja, em Portugal, de forma estratégica para fazer esse apoio à internacionalização, tanto das empresas brasileiras que queiram ir para o exterior, bem como das empresas estrangeiras que venham para o Brasil. A segunda área que nós atuamos é na área da FUNSEX Consulting, faz toda a parte de consultoria, de estudos, pesquisas, projetos. Temos o maior banco de dados em comércio exterior, chamado Comex Data, que já estamos agora, ou seja, desenvolvendo até para os países de língua portuguesa, que nos honra muito. Então, é um banco de dados realmente muito rico nesse sentido, né? E a terceira área que a Fundação atua é na área de educação, desde o curso básico até o avançado em comércio exterior. E temos uma revista chamada Revista Brasileira de Comércio Exterior, que é uma revista com técnica, né? Com tiragem trimestral, que tem mais de 6.000 pessoas que recebem, com temas técnicos em comércio exterior, né? O Luiz Shimanovitz já escreveu vários artigos. Eu convido aqui também o ministro Torquato Jardim e a Renata para escreverem também artigos aqui para a nossa revista. E tem toda a parte de eventos e webinários. Então, isso está dentro desse programa, né? Ou seja, do que a Fundação tem de webinários. E hoje o tema é Compliance, Governança e Risco no Comércio Exterior, né? Então, hoje participo com painelistas nesse webinar o ministro Torquato Jardim, a doutora Renata Baldin e o doutor Luiz Carlos Shimanovitz. Convido, então, o ministro Torquato Jardim, jurista, advogado, ministro do Tribunal Superior Eleitoral do TSE de 1988 a 1996, ministro da Controladoria Geral da União e ministro da Justiça no governo Michel Temer, foi vice-presidente e presidente da Invest São Paulo, Agência Paulista de Promoção, Investimentos e Competitividade, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, de 2002 a 2008, diretor de Cooperação Internacional de 2012 a 2015, professor de Direito Constitucional na Universidade de Brasília, UNB, por quase 20 anos, advogado do governo brasileiro na Comissão de Empresas Transnacionais das Nações Unidas em Nova York e em Genebra, de 1980 a 1981, além da Siderbras, na negociação da usina de Tubarão com a Kawasaki Steel e Finsider, 1974, e consultor pleno também da Shimanovitz Advogados. Isso é um pouco aqui do currículo do nosso ministro, que é muito mais amplo, mas para efetivamente poder ganhar tempo, ministro, eu peço desculpa não falar tudo, mas gostaria de passar, então, a palavra ao ministro para poder proferir aqui a sua palestra. Muito boa tarde a todos. Um prazer conhecer a Renata, rever Luiz Carlos e Miguel Lins, conversarmos sobre esses temas. É interessante, sempre que alguém fala que por onde já estive e passei na vida, só me preocupa quando começa a dizer as datas, os anos, as épocas.
Então, fui professor há 20 anos, mas já tem 25 que deixei de ser. Então, já vai meio século quase. Mas vamos aqui. O tema é muito vasto. Muito obrigado aos caras que têm introduzido o grupo, que levaram a Fonsex. E eu vou me concentrar numa área que eu vivi mais intensamente. Porque eu fiquei 45 anos em Brasília, depois 3 anos em São Paulo, metade do tempo em governo, questões de política pública quase sempre, e metade na advocacia privada. Então, o compliance, a governança que eu posso falar mais, é a vivência de governo em organismos internacionais, bilaterais e multilaterais. É aí que eu quero conversar um pouco da notícia, porque pegando só esta fatia, é imenso trabalho. Vou tentar resumir aqui. Porque eu considero as relações internacionais, o comércio exterior, eu considero que o compliance prévio é o fundamental. O sucesso começa ou acaba num compliance prévio, bem feito ou não. O que é o compliance prévio? É conhecer a história, a sociologia, as tradições do país onde você vai investir. É penetrar na sutileza, nos inuendos, no que é sugerido e não falado de cada cultura. Tem Constituição? Tem Constituição. A Constituição de Brezhnev, de 1968, tinha uma carta de direitos melhor que a brasileira de hoje. Mas não valia nada, porque era a União Soviética. Né? Então, ir além do formal e perceber o que é substantivo, o que é material, o que faz realmente a coisa acontecer, o que faz acontecer. Né? Funcionários de uma grande estatal brasileira, quando chegaram em certos países africanos a primeira vez, entregavam o passaporte e ficavam querendo receber de volta. Porque naquele país, se entregava o passaporte para tê-lo de volta, você tinha que colocar dentro uma nota de $100. É prática. Até hoje, isso tem 30 anos, continua igual, não mudou. Então, preciso conhecer todas essas ações, essas percepções de nuances de cada país para não julgar ou fazer um negócio ou não fazer um negócio. Isso cria problemas de outra natureza que eu vou falar daqui a pouco. Então, o compliance prévio começa com um estudo da estabilidade política, sistema de Estado e sistema de governo. Quem chega no Brasil, por exemplo, é a federação. Mas que federação? Estados Unidos também é federação, Canadá também é federação. Me lembro da primeira negociação internacional que eu participei, a segunda, era comprar carvão siderúrgico da província de Alberta, no Canadá, com minério de ferro do Pará. Então, havia todo o governo federal brasileiro na mesa de trabalho. Do outro lado da mesa, os canadenses eram autoridades provinciais de Alberta. Por quê? O federalismo canadense é tão descontraído, tão periférico, tão transfere tantas tarefas às províncias, que cada província vai ao exterior negociar seu acordo internacional de troca de mercadoria. Sem representante da embaixada, sem representante do governo federal. Então, tem que pôr acima e além desse sistema. O sistema é presidencialista ou parlamentarista. Funciona? Quem tentou fazer negócio no Brasil, na regime parlamentarista, de 61, 63, deu burros na água. E não funcionou. Não funcionava. Não era da nossa... A rotatividade do poder central das eleições. É presidente por 25 anos, por 30 anos, mas é estável e garante a seguridade jurídica dos contratos, garante a liberdade de expressão, garante o devido processo legal. Eleição não quer dizer a mesma coisa. Em certa ocasião, eu estava embarcando para o Sudão do Sul, como técnico do grupo do presidente Jimmy Carter, para organizar as eleições, recebi na véspera à noite, o telefonema do embaixador em Brasília. Cancela, começou a Guerra Civil no Sudão do Sul. Fosse eleição, fosse perspectiva de investimento e tudo mais. Eu preciso conhecer esses mecanismos para poder imaginar qual seja a segurança jurídica possível naquele país. Principalmente no que tange cumprimento dos contratos. Então, é preciso conhecer o quadro constitucional e institucional, ter garantia de direitos, contratos, acordos coletivos, as relações de governo, por exemplo. O candidato Trump ameaça os produtos chineses no ano que vem, quando ele deve estar eleito, com 60% de imposto de importação para contrabalancear o custo de produção americano. Ora, quem é que vai investir lá com a ameaça dessa? Passar para 60% de imposto de importação. Isso assusta o investidor, isso assusta o vendedor. Ele já não vai, se ele quer vender bastante
bem o ano que vem, tem que começar a produzir hoje. Sua cadeia de produção, sua supply chain começa agora, semana passada. Onde virão? Tá? Então, tem que estar preparado para todas essas circunstâncias. Anteontem houve um terremoto em Taiwan, imenso. Não se sabe até agora quais são as consequências no mundo dos chips. Sabe que eles aumentaram o preço porque há especuladores no mercado. Mas tudo isso tem que estar em um quadro, no supply chain multinacional, terráqueo, por assim dizer. Então é preciso conhecer esse quadro constitucional e institucional. Saber o que é, se há legislativo ou órgão equivalente. Você vai para a China, você não espera poder legislativo. Você trabalhar com o Comitê Central, não é verdade? Se vai a Hong Kong, não é mais a província semi-independente, agora é parte da China, não é mais parte do Império de Sua Majestade. Então, você vê qual é o processo de criação das leis? Qual é o processo legislativo, administrativo de criação de subsídios e incentivos fiscais que vão afetar o seu negócio? E o judiciário, ele é independente e é eficaz? Como são selecionados os juízes? Não é? São cortes judiciais, estrito sensu, ou são cortes politizadas? Tá? Aí seriam muitos exemplos pelo mundo afora dessas circunstâncias. Hoje, por exemplo, uma coisa curiosa. Nos direitos mais modernos da pessoa humana, homens, mulheres e as outras opções de gênero e personalidade que cada um tem, a Constituição mais avançada por construção constitucional é da África do Sul. Não é mais a Corte de Washington. Quais são os outros sistemas de conciliação? Como esse país adota, em que termos adota a arbitragem? Cumpre a arbitragem? Cumpre a sentença de arbitragem? Como faz a mediação? O processo administrativo, há devido processo, há o contraditório, há recursos administrativos, que na França, por exemplo, você tem todo um sistema judicial que é exclusivo do confronto do indivíduo, da pessoa jurídica, empresa, com o Estado. Você tem até chegar no Conselho de Estado. Você tem todo um sistema hierárquico, bicentenário, famosíssimo, com fonte de estudo de direito administrativo, que garante investidor estrangeiro. Você tem 200 anos de história do Conselho de Estado. Depois de alguns países, você tem um sistema regulatório, administração direta e indireta, sistema regulatório, que o Brasil tem também. Mas como são nomeados esses conselheiros? Qual a independência operacional deles? Qual a força da tomada de decisão? Você tem um CARF, por exemplo, onde o empate vira decisão a favor contra, não é dizer que é a favor da União, contra o contribuinte. O empate é desfavorável ao indivíduo. Isso, em algumas cortes de direitos humanos, é inaceitável. Uma decisão dessa é levada à Corte de Direitos Humanos da União Europeia, ela não passa. Quando se percebe o sistema regulatório, tem que ter noção clara das preferências do Estado ao agente público descentralizado. A igualdade tributária, que isso é fundamental, a Constituição brasileira garante a igualdade tributária das empresas estatais e das empresas privadas. O mesmo regime de leis trabalhistas. Né? Então, sistema favorecido por empregada estatal, sistema favorecido tributário para a empresa estatal. E depois saber se a privatização é real e substantiva ou formal e aparente. Você investe numa empresa, ela está privatizada, ela consegue operar bem no mercado internacional, tem dividendos extras para pagar os seus acionistas. São de dividendos extraordinários. Aí vem o acionista minoritário, não pode pagar, tem que pagar comida para os pobres. Há um limite. Isso aí em qualquer corte de common law, qualquer corte de arbitragem, isso é quebra de fidelidade, isso é quebra de contrato. Você investiu para ter retorno, você não está investindo para fazer benfeitoria benemérita. Então, você faz a doação e tem desconto de impostos. Né? Ou o caso da Vale também, né? Impor alguém que não é o CEO e a escolha da maioria dos acionistas. E hoje eu li agora, acabei de ler a última manchete da imprensa brasileira, quem já está pendurado na corda para ser demitido é o presidente da Petrobras, que é do partido do presidente, é senador, que renunciou ao mandato
para ser presidente da Petrobras. Imagina só, agora fica sem a Petrobras e seu mandato. Então, essas instabilidades de humor meta-institucionais ou para-institucionais são muito preocupantes. Aqui no Brasil, nós temos mecanismos para trabalhar com isso. Aliás, estamos acostumados a isso. Mas em outros países, não é a nossa cancha sociológica e política, é complicado. Todo este quadro que eu descrevi aqui muito minuciosamente leva ao outro grande tema que os reúne todos, que é importantíssimo em risco de comércio exterior, é a extraterritorialidade da norma jurídica. Toda ela, seja constitucional, seja as leis, regulamentos, jurisprudência, o que for. Tá? Todos conhecemos as consequências da FCPA, a lei sobre práticas corruptas no exterior. Tá? A Petrobras sendo processada em Nova York, e acionistas que colocou ações na Bolsa estrangeira e acionistas locais estrangeiros. Então, fez acordo. As empresas brasileiras da Lava Jato foram acordo de bilhões de dólares. Tá? Então, esses tratados internacionais, qual é a tradição desse país em bilateralidade e multilateralidade? Né? Cumprimento de contrato. Quantas vezes esse país já declarou a moratória? Até que ponto a segurança pública? Há um caso famoso, esse eu posso citar o nome, porque já morreu todo mundo que está envolvido com a história, Jean-Paul Bokassa, que se fez imperador da República Centro-Africana. É um caso de descuido, né? Porque o embaixador inglês chegou de manhã no país e, antes de apresentar credenciais ao Bokassa, o imperador, ditador, teve notícia que a embaixatriz é filha de mulheres lindas. Isso é fato real, contado na diplomacia europeia. Então, convidou as duas para jantar na mesma noite, com a designação expressa que o embaixador não estava convidado. O embaixador inglês ligou para o embaixador francês, e uma tropa da Legião Francesa invadiu a capital, pegou as duas senhoras e levou embora para Londres. Então, tudo isso é que precisa saber. São muitas as histórias de empresários ingênuos que chegaram em Uganda com a família e mal conseguiram retirar a família depois. Então, Ministro, eu queria tomar a liberdade de lhe fazer uma pergunta com base nessa palestra que o ministro está fazendo, que é muito interessante. Na sua experiência na Invest São Paulo, quantas empresas, de fato, né, o ministro ajudou com compliance e governança? Eu vou responder, deixa eu só concluir essa primeira parte, para casos perfeito. Então, isso tudo, depois dessa territorialidade, a ponta do lápis, o que eu chamo de custo da folha, os custos tributários, os custos de previdência social, os segredos de fazer negócio. É a cena clássica do filme Casablanca, quando o capitão francês fica surpreso que haja jogatina no bar do Rick, mas ao mesmo tempo ele recebe o propina e põe no bolso. É a cena clássica do cinema. E as milícias. Né? Quando eu estava na Invest, eu começo a responder a pergunta do Miguel, eu passei por essa experiência lamentável como brasileiro. Empresas estrangeiras estabelecidas no Rio de Janeiro há décadas, querendo vir para São Paulo, e com urgência, que uma delas estava agora cercada de favela, controlada por uma certa milícia, e os funcionários entravam pelo portão da frente, quase que em fila indiana, sob os olhares da milícia. Então, isso tudo tem que ser visto. Isso tem que ser visto. Né? Numa conferência sobre compliance, um grupo em inglês, a empresa disse que levava, às vezes, 6 anos para completar a avaliação antes de recomendar ou não que a empresa inglesa fosse para aquele país da África. Né? Então, a questão do Sudão do Sul, que eu ainda não fui de última hora, e na Invest, que o Miguel perguntou, essa experiência foi muito interessante. Nós treinamos mais de 200 empresas e empresários para o comércio internacional. Todas as empresas de pequeno e médio porte, todo o estado de São Paulo. E foi interessante que um grupo deles se dispôs a ir ao Dubai, fizeram um belo contrato lá, espero que esteja operando bem. E as outras nós contratamos empresas especializadas na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Peru e na Colômbia. E cada uma delas levou 2 ou 3 ou 4 das brasileiras, das paulistas, para fazer negócios lá. Foi muito interessante também. Mas fazendo todo esse compliance que eu falei aqui. Todos chegaram lá sabendo. E a barreira da língua que era menor. Foi muito interessante porque você via empresários, convivia com empresários veteranos, às vezes
terceira geração da família com aquele negócio, que nunca haviam saído do pequeno município do interior do estado. E que traziam um produto de boa qualidade, de necessidade, de grande aceitação, em todo artigos de infraestrutura para canalização de água potável, comida, industrialização de comida, né? Eletrodomésticos, toda a linha de montagem. Foi muito interessante. Bem, meus amigos, eu combinei com os caras que não seriam mais que 10 minutos, mas acho que uns 20. Mas eu sou latino, nem todos os prazos eu compro quando estou com latino. Se bem que você tem uma perspectiva multinacional que eu não tenho, mas mais rigorosa na formalidade. Mas eu fico por aqui com essas sugestões de reflexões de temas para ouvir vocês e continuar o diálogo. Obrigado, Miguel, pela pergunta, que já antecipou a última parte que eu ia tratar, para mostrar que o que falei não é teoria, não é abstração, não é nada acadêmico. Estou falando de coisas que você põe a mão e faz, porque eu fiz. Vocês podem fazer também. Obrigado. Ministro, parabéns aí pela bela palestra e nós vamos tomar liberdade, ou seja, no final aqui do evento, poder tecer novas perguntas ao ministro aí e foi muito rica a sua palestra, realmente muito obrigado. A gente vai agora dar sequência com a Renata Baldin, executiva sênior com experiência de mais de 20 anos na atuação estratégica jurídica em grandes empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos do mercado, tais como o setor farmacêutico, alimentos, energia, comunicação, incorporação imobiliária, bem como ela é membro do Conselho de Administração, conselhos técnicos e comitês de compliance, risco e governança corporativa. Eu tenho a satisfação, então, Renata, de passar a palavra para você, para a tua palestra. Muito obrigado aqui novamente pela tua participação. Obrigada, ministro, sempre muito bom ouvi-lo. Obrigada, Miguel, obrigada, Luiz. Leonardo, acho que a gente pode começar? Sim, só um instantinho, vou compartilhar. Está aparecendo? Sim, Eu acho que essa daí é do Luiz, né? É. Essa aqui é do Luiz, Desculpa. Leonardo, é a outra. Desculpa. Só um instantinho. Foi? Vamos ver. Essa que eu sei é a minha, mas vamos lá. Não, é a outra. Desculpa, é a outra, Renata, que nós fizemos num padrão, ou seja, com sexo. Ok. Então é a outra, desculpa. Essa é do Luiz, exatamente. Leonardo, Perdão. Estava voltando. podemos voltar para a próxima mesmo. Então, tá bom. Pronto. Aí, pronto. Obrigada, Leonardo. Nada. Bom, vou contextualizar para vocês, estou muito feliz com isso, compartilhar um pouco da minha experiência do mundo corporativo, na governança de compliance, riscos e jurídico e suporte à área de comércio exterior. Por que houve essa necessidade de ter uma governança de compliance suportando o comércio exterior? Nós vimos que existem diversos benefícios quando a empresa cria uma área de governança de compliance. Ela tem redução dos riscos da operação dela, ela tem uma maior governabilidade dos seus procedimentos, ela tem uma redução, inclusive, de custos, porque ela consegue evitar impostos e taxas que são desnecessários para a operação,
e também ela consegue, muitas vezes, dar maior agilidade e celeridade nos seus embarques, nas suas retiradas de mercadoria. Então, passando um pouquinho, Leonardo, para o próximo slide, a gente consegue entender uma necessidade de uma gestão integrada de um time multidisciplinar, riscos, compliance e jurídico, que vão dar um suporte para essa operação. Por quê? Se a gente voltar um pouquinho para a década de 90, a gente viu que os tratados internacionais e o acordo de cooperação de informações entre os países, eles fizeram com que as empresas investissem em procedimentos, em padrões, para que ela possa transitar com essas informações dentro da empresa e garantir uma segurança da sua operação internacional. Então, nada mais efetivo do que você ter essas áreas totalmente integradas, com papéis e responsabilidades, apoiando, suportando a transação internacional das empresas. Pode passar para o próximo, Leonardo, por favor. Aí, aqui a gente consegue ver um pouquinho do papel e da integração dessas áreas. Primeiro, a gente vê a área de riscos, é a área que vai fazer o mapa de riscos, vai fazer uma avaliação de todo o fluxo do procedimento de exportação ou importação, vai identificar os pontos de riscos, as vulnerabilidades, as medidas de controle, os planos de ação para, eventualmente, eliminar, mitigar aquele risco. O ministro mencionou sobre o terremoto em Taiwan. Está no seu mapa de risco considerar um fornecedor exclusivo em Taiwan, que agora vem a ter um problema, colapsou e comprometeu o seu negócio? Isso tem que ser considerado pela empresa, isso é uma função da área de riscos. E riscos não vai só identificar o risco por operações, ela vai monitorar, ela tem que avaliar a evolução daquele risco com o passar do tempo. E, além de tudo, ela vai formar um material que vai levar para conhecimento, discussão constante da alta direção da empresa. A alta direção da empresa tem que participar, tem que saber que aquele fornecedor exclusivo está em Taiwan e está na cidade que teve terremoto. Então, a gente precisa expor isso e gerir essa informação. E aí ela faz integração com o jurídico, porque o jurídico vai suportar na parte de legislação, na parte contratual. O ministro também falou de cumprimento contratual. E é muito importante que o jurídico tenha uma gestão dos contratos internacionais, que a gente saiba quais são os prazos, quais são as obrigações, quais são os deveres dentro desses contratos e tudo que eu tenho que monitorar a partir dele. Às vezes a gente dá uma procuração e esquece, e a pessoa está falando em seu nome, está fazendo ações e ninguém controlou aquilo, ninguém controlou aquele prazo. E, além de tudo, o jurídico vai suportar, eventualmente, no aspecto regulatório. Eu tenho conhecimento de todos os requisitos que são necessários para o meu produto ou meu serviço estar em outro país. Eu preciso pagar alguma taxa, eu tenho que ter alguma certificação, tributário, eu tenho que recolher algum tributo antes, existe alguma regra de precificação do meu produto? Então, o jurídico é importante para dar esse suporte para todas essas áreas e fazer que essas informações transitem também dentro dessa governança. Por fim, a gente vem com a área de compliance integrando tudo isso. E eu começo com uma função básica dentro do compliance, que é a due diligence. Eu preciso saber com quem eu estou me relacionando. Eu preciso saber quem está do outro lado da transação. Se é um agente político, é um país que tem alguma sanção, que tem alguma restrição, eu preciso saber com quem eu estou lidando. Além de tudo, eu também preciso saber quem são os intermediários do meu negócio. São pessoas que têm, eventualmente, uma condenação criminal, que têm um passivo. Eu preciso conhecer quem são esses agentes, esses personagens do meu relacionamento internacional. Código de ética é uma coisa muito importante. As relações, a forma com que a minha empresa se relaciona com parceiros, clientes, fornecedores, colaboradores, precisa estar escrita, precisa ser de conhecimento. Nós temos culturas diferentes, costumes diferentes, e eu preciso saber se o meu parceiro entende que aquele determinado comportamento é legal ou não, é ético ou não. Então, eu preciso também conhecer o código de conduta dele. De repente, o envio de um brinde para o meu parceiro é uma atitude totalmente, extremamente antiética. Então, é importante que eu faça uma adesão ao código de conduta dele, que eu conheça o código de conduta dele
e que eu treine os meus colaboradores que vão interagir também em relação a isso. E o canal de denúncia também é um fator muito importante dentro de compliance, porque no canal de denúncia, eu costumo brincar que ele vem 80% das informações lá. É o concorrente que ficou insatisfeito, que vai denunciar, que vai trazer a prova. Olha, vocês fecharam com aquele broker, mas aquele broker tem um problema, ele tem uma condenação criminal. A informação vai vir do seu canal de denúncias. Então, é importante que esse canal fique ativo, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, para você receber essa informação e poder agir antes que algo pior aconteça. Você consegue remediar antes de ter um problema com a sua imagem, com a imagem da empresa. Tem um exemplo que a gente teve numa empresa, quando não se tinha compliance, não se tinha essa questão de due diligence, nós precisamos comprar uma máquina com uma certa urgência de um fornecedor no exterior, e fizemos todos os contratos, assinamos, projeto, foi aprovado o setup, tudo aceleradíssimo, precisava da máquina com muita urgência. Quando fomos efetivar o pagamento, recebemos a informação de que esse país não podia receber pagamento, tá? Estava na lista de restrições. Felizmente, nós tínhamos uma outra subsidiária em outro país que conseguiu fazer o pagamento, a questão foi resolvida e recebemos a máquina. Mas imagina se não tivesse. A gente ainda acabaria sendo processado pelo fornecedor da máquina por não ter feito o pagamento e eu poderia ter um problema de produção por não receber aquela máquina. Então, essa integração das áreas que eu falei e todo esse fluxo de informações e certificações, elas fazem a sua operação internacional funcionar muito melhor. Elas garantem muito mais o sucesso das áreas internas, né? Nessa operação que você vai ter fora da sua estrutura. Pode passar o próximo, Leonardo. Então, aqui, o que eu quero dizer como isso funciona na prática, tá? Eu tenho que ter processo robusto. Então, eu vou colocar políticas de compliance escritas, eu vou ter alçadas de aprovações rigorosas com hierarquias que façam sentido, eu tenho que treinar essas políticas, esses procedimentos e publicar. Não adianta fazer regras na empresa e guardar na gaveta. Eu tenho que ter essas normas publicadas e garantir que meu pessoal seja treinado também. Eu tenho que dar esse conhecimento a eles e treiná-los. Controles eficientes é o que eu disse das procurações controladas, contratos controlados, sistemas que não sejam vulneráveis. A gente vê muita situação de ataque hacker, informações falsas. Eu tenho que ter esses controles eficientes dentro da organização para garantir uma boa governança de compliance. A gente teve também uma situação que foi recebido um e-mail fake mudando a conta bancária que era para ser paga uma determinada fatura internacional. Foi pago na conta errada. E além de ter perdido o dinheiro dessa fatura, a gente ainda foi processado pela empresa que era o credor correto. Então, a empresa tem que garantir que esse tipo de fraude, esse tipo de falha, esteja protegida dentro da empresa com controles robustos, com controles eficientes. Transparência. No âmbito internacional, nós lidamos com muitos agentes internacionais, muitas autoridades governamentais. Então, é sempre recomendado que se tenha muita ética, que se tenham muita eficiência nessa conversa, né? nesse diálogo com as autoridades governamentais, para ser totalmente transparente e evitar qualquer problema. Inclusive, treinar os seus agentes aduaneiros que falam em seu nome, que atuam em seu nome, para evitar que eles façam qualquer atuação indevida e que você tenha algum problema futuro. Inclusive, colocar no contrato deles cláusulas anticorrupção, para você se proteger e se resguardar também no futuro. Visibilidade. O que eu digo sobre visibilidade é você expor os indicadores de compliance, você dar visibilidade para os seus funcionários, dos seus canais de comunicação, tanto o canal de denúncias quanto o código de ética, sempre ter indicadores visíveis e disponíveis para todos os seus públicos, tá? Inclusive externos, internos, colaboradores. Pode passar para o próximo, Leonardo. Então,
resumidamente, a gente tem que fazer uma gestão interna e uma gestão externa, e aqui está um resumo de tudo que a gente tem que garantir dentro da organização e fora. Políticas, procedimentos, melhorias, sempre voltado para a questão interna e para a questão externa. Pode passar para o próximo, Leonardo. Mas o que a gente tem que observar, porque a gente pode pensar, poxa, mas eu não tenho nada, eu tenho que me organizar aqui, de onde eu começo? É importante sempre a gente fazer uma análise da maturidade, né, do meu sistema, da maturidade das minhas áreas, o quanto eu vou poder evoluir de acordo com a minha realidade, de acordo com as minhas possibilidades, e onde eu quero chegar dentro de um programa de governança. Mas, minimamente, a gente tem que observar esses quatro itens aqui. Regras de FCPA. Nós temos uma legislação americana que foi criada para coibir práticas de corrupção. É só aplicada nos Estados Unidos? Não. Ela tem o alcance quando se trata de alguém que está se relacionando com o país. Pode ser uma subsidiária, pode ser uma acionista, pode ser um fornecedor, um cliente. As autoridades americanas estão autorizadas a nos investigar se ela entender que isso é procedente a partir do relacionamento que eu tive com eles. Regulatório. Como eu disse, é importante você conhecer os impedimentos, as certificações, as necessidades regulatórias do país com quem você está se relacionando. Operador logístico é uma regra da legislação da Receita Federal. É muito importante, acho que vocês já devem conhecer e devem ter já devem ter sido certificados como OEA, traz muitos benefícios para a empresa, porque agiliza muito o seu processo de importação e exportação, além de te qualificar, te certificar como uma empresa que tem riscos reduzidos. E você só vai conseguir isso se você realmente tiver um monitoramento, uma gestão de riscos implementada, porque isso é um processo que ele é vivo, que você tem que sempre olhar, sempre alimentar. Banco Central, isso é super importante, não só aqui Banco Central do Brasil, mas também as instituições financeiras lá fora. Não adianta nada eu fazer um processo de exportação lindo, maravilhoso, dentro da conformidade, e chegar na hora de receber, eu ter a surpresa de que eu não estou regular com o meu cadastro no Banco Central. Eu não vou conseguir fechar um câmbio. Eu posso ter umas restrições desse tipo. Então, é importante que eu faça uma gestão de compliance também em relação ao Banco Central. Que eu tenha alguém que monitore validade de procuração, que eu tenha alguém que monitore a atualização de dados cadastrais. Eu mudei um estatuto, mudei representante legal, vou atualizar o órgão, vou cadastrar lá a informação. Então, é muito importante que a gente tenha ciência desses 4 principais itens para fazer um mínimo de gestão de compliance, riscos e governança dentro de uma operação internacional. Bom, acho que eu falei tudo, né? Leonardo, tem mais algum? Acabou. Não, encerrou aqui a slide. Então tá joia. Acho que pude compartilhar um pouco da vivência com vocês. Fico à disposição, Miguel. Renata, parabéns aí pela tua apresentação, realmente muito bacana. E queria só fazer uma pergunta para você, tem que ser bem objetiva para a gente poder fazer no final, né? Ou seja, através das perguntas e respostas aqui do nosso webinar, né? As pessoas poderem também se pronunciar. Mas eu acho que seria interessante, você deu alguns casos, né? E seria interessante, dentro dessas experiências e depoimentos que você, na realidade, né, já vivenciou, o que de fato fez diferença no processo de governança e compliance e mitigação de risco? Eu acho que o ganho financeiro, o ganho de imagem e a celeridade dentro da empresa. A gente conseguiu proteger muito mais, evitar desperdício de tempo e de dinheiro dos profissionais, porque a informação já estava pronta ali, mapeada. O risco já estava pronto. Antes da pandemia, nós tínhamos um fornecedor exclusivo China. China fechou na pandemia. Como ficamos? Agora tem plano B, C, D para tudo. Depois dessa experiência da pandemia, você muda completamente o horizonte. Então, quando você tem uma gestão de compliance, você virar o Titanic, o transatlântico, fica muito mais fácil.
Muito bom, muito bom. Queria novamente agradecer, Renata, e nós vamos fazer mais perguntas aqui para você, para o ministro. Queria agora tomar também convidar o Luiz Carlos Chimanovitz, superintendente de Compliance, Governança e Risco da Funsex, sócio fundador da Chimanovitz Advogados, graduado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, pós-graduado em Banking e Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, presidente da Comissão de Relações Exteriores da OAB. Não vou falar tudo, Luiz, porque senão não vai dar tempo aqui para o nosso webinar. Como eu pedi desculpa aqui para a Renata e para o ministro, e queria já passar a palavra para você poder fazer a sua apresentação. Novamente, a palavra é sua, Luiz. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Miguel, pela gentileza, pela apresentação. Honrado em estar ombreando esse painel aqui com dois craques, com o ministro Torquato, com a doutora Renata, craques e amigos, né? Então fica fácil. Eu queria fazer o seguinte, e pedir para o Léo ir colocando a nossa apresentação, mas fazer um esclarecimento para quem nos escuta aqui. Então, veja, nós temos um público convidado pela Funsex e tem um público diversificado, são empresas que se interessam ou que já atuam com o comércio internacional, profissionais que atuam neste segmento também. E vocês puderam observar pela fala do ministro e da doutora Renata Baldin, uma visão super prática, né? Talvez tenha surpreendido alguns quando viram o anúncio do tema compliance, né? Talvez não imaginaram uma coisa tão ampla e tão específica em relação ao comércio exterior. Então, nós procuramos tirar um pouquinho aqui aquela visão apenas que vem na cabeça de todos, de pronto, né, de código de ética e código de conduta, não que não sejam importantes, mas para mostrar especificamente no comércio internacional um conjunto de medidas e de possibilidades, como a Renata bem colocou, que tem uma chance brutal de salvar tempo, economizar esforços, evitar bolas divididas, né? Ou seja, emprestar mais eficiência ao processo de vocês. Se puder passar o próximo, Léo. Então, só para contextualizar, basicamente, quer dizer, para não dizer que não falamos aqui, o conceito, né, do compliance é esse, é o de cumprimento, de adimplemento, conformidade, do que com a legislação, com as posturas, com as normas, e como ambos falaram, os meus que me precederam aqui, quer dizer, tanto internas como externas, acordos nacionais, acordos internacionais, bilaterais, multilaterais, é um conjunto de normas e preceitos que têm que ser observados para que vocês tenham efetivamente uma ferramenta poderosa de ação. O próximo, Léo. O que eu fiz aqui, como eu sou o último aqui a falar, é tentar sintetizar um pouquinho, Miguel, na prática, o que o ministro falou, o que a Renata falou, em termos de efetivar. Quer dizer, gente, como é que eu faço para tornar concreto um projeto de compliance? Então, vamos lá. Primeiro, por que eu faria? Faria porque isso vai te trazer eficiência, redução de custos, redução de gastos, identificação de riscos, maximização de efeitos. Palavras-chave no vocabulário de qualquer empresário e alguém que pretende ter sucesso. Vocês viram que ficou, no meio da fala de todos aqui, uma coisa que é planejamento. Então, tudo isso daqui é antes. Então, são medidas que vocês podem tomar, devem tomar de forma antecipada para evitar situações de estresse ou de exposição em quaisquer segmentos. Então, eu costumo dizer, em todas as vezes que nós somos instados a nos manifestar aqui, que para fazer um projeto desse, precisa, na verdade, de uma só coisa: vontade.
E isso nenhum dos profissionais que falou hoje para vocês consegue vender ou emprestar. Ou você que é empresário tem vontade de fazer ou não tem. Se você tem vontade, aí tem metodologia, tem técnica e tem bastante trabalho, como a doutora Renata falou, tanto internamente como externamente. Então, veja, eu fiz um roteirinho, pelo amor de Deus, são só bullet points aqui, mas que passa por isso, quer dizer, você fazer um due diligence, conhecer o seu cliente, né? O know your client. Então, quem são os seus fornecedores, onde eles estão, conhecer realmente a fundo, né? Qual é o nível de compromisso, de qualidade, porque todas esses pequenos pontos influenciam nos seus resultados e no seu reputacional. No final, é o seu produto, é a sua imagem, seja você um industrial, um comerciante ou um prestador de serviços, mas isso pertine a todos e em todos os tamanhos. Isso é importantíssimo. Isso não é um processo apenas para multinacionais ou empresas enormes. Isso é recomendável a todos que queiram atuar em comércio internacional. Sem compliance, sem governança, não chegarão a lugar algum. Não se capacitarão a poder enfrentar os obstáculos do mercado internacional. Então, veja, falamos de Know Your Client, registros de certificações, os contratos internacionais, fundamental prever regras claras, transparentes, que solucionem ou possam prever situações e como solucionar essas situações. A questão que nós falamos de acordos bilaterais, multilaterais, observar com que países você está fazendo negócio, como o ministro falou, do golpe de Estado no Sudão, ou como também lembrou do terremoto agora trágico, né, em Taipei. Então, são todas questões a serem observadas. Há uma possibilidade de se construir um planejamento observando esses acordos, quais são ratificados no nosso Senado brasileiro, quais não são, quais blocos nós queremos fazer parte, né? Temos aí organismos multilaterais, OCDE, OMC, bancos e organismos financeiros internacionais também. Como fazer para garantir que a sua relação de comércio vai ser duradoura e vai ser efetiva. Questão de transfer price, nós tivemos há pouquíssimo tempo uma mudança na legislação brasileira que vem se aperfeiçoando e que é fundamental em comércio internacional. E eu diria por um caráter tríplice, né? Porque aqui nós estamos falando do preço de transferência pela ótica da Receita Federal do Brasil, pela ótica do Banco Central do Brasil e pela ótica da aduana, e que são visões diferentes. Então, quer dizer, qual é o meu produto? Como que isto é comercializado aqui ou internacionalmente? Qual é o tratamento que eu vou dar do ponto de vista tributário, do ponto de vista cambial, de divisas? Então, tudo isso faz parte de um planejamento. Igualmente, a análise por produto, por segmento, as partes, as formas disso tudo, consubstanciando num ponto de suma importância, que é a matriz de risco, ou um mapa de risco, como a doutora Renata colocou. Poucas empresas, inclusive vários dos senhores e das senhoras que nos dão audiência hoje aqui, efetivamente têm uma política de matriz de risco nas suas empresas. É fundamental não ignorar que tudo tem risco. Então, aquela frase, não, aqui nós não temos risco, não corremos risco, não existe. Isso existe em todas as empresas de capital aberto e fechado do mundo. Portanto, é fundamental ter humildade suficiente e diligência para dizer, vamos fazer um trabalho sério de precisar quais são os meus riscos tributários, os meus riscos de operação, os meus riscos comerciais, societários, contratuais, trabalhistas. Vejam que hoje existem obrigações, a gente colocou um pouquinho mais para baixo a questão de diretivas de União Europeia, Estados Unidos, China, determinadas posturas que já são exigidas no mundo, que se as empresas aqui no Brasil não observarem esses critérios, não farão negócios com esses países. Por exemplo, União Europeia.
que, a partir do ano que vem, determinadas posturas, como a questão de desmatamento, preocupações socioambientais, não se qualificarão para poder fazer comércio com a União Europeia. A mesma coisa no mundo árabe, a mesma coisa na China, bloco americano. Então, outros critérios importantes para tanto. E, por fim, quer dizer, toda essa questão de como você vai fazer o tratamento contábil, fiscal, quais são as implicações, e disto surgem oportunidades de você ser mais eficiente, menos custoso, mais rápido no seu processo decisivo e muito mais assertivo. Próximo, Léo, por favor. Então, sumarizando e indo para o finalmente aqui da exposição minha, eu procurei elencar aqui o que levaria qualquer um de vocês a procurar se debruçar sobre esse tema na empresa de vocês, né? Então, estamos falando do compliance em comércio internacional, ou seja, eu atuo ou quero atuar neste segmento. Muito bem. O que eu tenho em meu benefício em efetivamente implementar um programa desses? Ter um planejamento estratégico, tático e operacional. Ou seja, é começo, meio e fim. A excelência não existe. O ótimo é inimigo do bom, mas é o objetivo a ser perseguido. Então, com planejamento, com determinação, com estratégia, todos os dias da sua vida você estará perseguindo a excelência. Sempre com essa identificação e tratamento de riscos. Como a doutora Renata bem falou, redução de custos e no tempo para a tomada dessas decisões, o que é uma barbaridade. Pensem no seguinte, os competidores, né, os concorrentes, melhor dizendo, eu fiz um anglicismo aqui, eu fiz uma tradução literal. Os concorrentes de vocês já estão preocupados com isso, não no Brasil, no mundo. Então, não fazer nada significa já ficar para trás. Isso permite agilidade no processo e a maximização de resultados. Então, isso não é apenas uma questão filosófica, ou porque eu quero ser transparente, ou porque eu quero observar algo em ESG. Isto chama-se sobrevivência. Então, muitos desses critérios fazem a diferença entre você estar ou não estar no jogo, ter um resultado positivo ou não ter. É isso, Miguel. Obrigado. Luiz, parabéns aí também pela tua palestra e foi assim realmente muito interessante esse webinar. O ministro, né, começou com uma palestra brilhante e teve uma interligação, ou seja, de todas as palestras aqui com a Renata e com a tua, né? E aí, já aproveitando, ministro, aqui no chat, o André Paiva está fazendo uma pergunta. Ministro, como você vê o risco Argentina hoje? Na nossa empresa, temos tido significativa dificuldade para recebermos de alguns clientes. A Argentina é uma história de sucesso. Se eu tivesse dinheiro, eu investia na Argentina. Porque eles fazem tudo de errado. Desde 1942, quando jogaram a bola no colo de Perón. E não foram à bancarrota. Convivi muito com diplomatas argentinos na ONU, em Nova York, em Genebra, na OCDE, em Paris, em fóruns econômicos, fóruns políticos. São excepcionalmente competentes. Eles não deixam a Argentina afundar. É um milagre que não se explica. Um milagre não se explica. Veja, é o país da América Latina que não se deixou de acabar pela milícia da polícia. É o país da América Latina que não se deixou acabar pelo tráfico de drogas. Todos os países das Américas estão com problema de drogas e milícia. Todos, sem exceção. A exceção é a Argentina. Eu não deixaria de investir lá, não. É complicado, tem sua maneira de ser, mas o argentino é porteiro antes de tudo. Perde a Copa, mas ele morre na quadra. Não sai. Ele vai até o fim. Eu jamais desconfiaria de um... Claro, com cuidado, com precaução. Eu viria a doutora Renata como conselheira, veria tudo que ela recomendasse. Precaução, não é? E entraria tranquilo. Entraria tranquilo.
Muito obrigado aí, ministro, pela tua resposta aqui. Aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a doutora Renata. Renata, canal de denúncia, quando ajuda e quando atrapalha? Bom, ajuda muito quando vem com a informação robusta da denúncia, com a prova. Olha, você fechou tal contrato, teve uma vantagem oferecida aí para o fornecedor, para o cliente, alguma coisa desse tipo. Então, ele ajuda muito porque esclarece e às vezes é uma informação que no mapeamento de risco, no mapeamento do seu fluxo, você não pega e muitas vezes nem a auditoria interna consegue enxergar. Ele atrapalha quando o canal é usado para mimimi, para coisa que você não tem como gastar tempo com aquilo, não precisa gastar energia com aquilo, às vezes é informação equivocada que a pessoa tem, é um mal-estar que ela quer causar dentro da empresa, e aí atrapalha, porque você vai investigar, você vai olhar se tem uma procedência ou não, e acaba perdendo tempo com aquilo. Miguel, você me permite? Eu convivi muito com esse problema de canal de denúncia quando estava na CGU. Tá? E eu faço concordando com o que disse a doutora Renata, eu faço uma provocação a todos. Eu acho que não existe canal ruim nem canal bom. Existe o tratamento adequado da informação e o tratamento inadequado da informação. Pode ser ruim o canal, mas se você tratar bem o dado, a informação, tirar uma consequência necessária, o canal funcionou. Para mim, o mais importante é o tratamento e não o canal. É como chega, como acontece depois que chega. Perfeito, ministro e Renata. E aí eu queria fazer aqui uma pergunta, o Luiz veio aqui no chat, como se implementa, quais os cuidados a tomar e quais as vantagens competitivas de um processo de governança, compliance e risco para as empresas? Então, Miguel, eu costumo dizer o seguinte: a questão de custo é sempre um problema, né? Então, o empresário está sempre preocupado com isso. Que eu posso afirmar, botando a mão na Bíblia, tá? Que qualquer programa de compliance, de governança, custa 6 vezes menos que qualquer situação de exposição da empresa. Ou seja, é infinitamente mais barato você ir acompanhando, ir monitorando, traçar metas, traçar objetivos, do que remediar algo que você não estava nem esperando. Eu costumo dizer assim, é melhor a gente errar, até para errar, de propósito, do que errar sem querer, né? Você planejou errar, então, ok, deu tudo certo, você errou. Agora, ser surpreendido por um empresário é péssimo. Significa que ele não previu aquela situação, ele não viu. Então, no final, o compliance e a governança são ferramentas que a gente vai criando, seja por um canal de denúncia, seja por uma diligência, uma revisão de contratos, revisão de atos societários. As empresas brasileiras, 90 e poucos por cento delas, são empresas que são limitadas. Será que é o perfil ideal, uma limitada, para efetivamente ter uma política de governança, de compliance? Porque a sociedade anônima oferece uma série de mecanismos super eficientes. Então, veja, até uma discussão sobre a sua forma societária é importante. Né? A provocação que a doutora Renata tem feito, né? Você está preparado para ser o sócio do herdeiro do seu sócio? Veja, né? A empresa, você, por mais que ela seja familiar, às vezes é entre amigos, entre colegas, parceiros, colegas de faculdade. Será que se previu isso? Liquidação de haveres e deveres. Isso pode ser a ruína de uma sociedade, de um projeto. Então, assim, importante a todos, não precisa ser feito de uma vez só. Um degrau de cada vez. Então, primeira etapa é que a alta direção, quem controla a empresa, a sua direção, seja como acionista ou cotista ou diretoria, decida que isto é importante. Eu quero entender onde eu estou exposto, eu nem sei que eu estou exposto. Eu quero entender como que eu trato isso, porque eu não quero ser autuado, eu não quero sofrer processos, aplicação de multas, sanções, e amanhã não poder efetivamente estar no jogo para fazer o comércio internacional, que é o objeto da nossa palestra hoje.
Miguel? Muito obrigado, Luiz. Veio mais uma pergunta aqui no chat, que fala, boa tarde, sobre o S do ESG, gostaria de saber qual é o papel do compliance na luta antirracista? Posso, Posso gente? responder? Então, vai você, Renata. Vai você, por favor. Todos, coloco para todos responderem aqui, porque é um tema muito interessante. Em primeiro lugar, conscientização, treinamento, garantir a inclusão disso nas políticas da empresa, garantir essa contratação na política da empresa, e também, eventualmente, aplicar penalidade. Eu acho que o compliance tem que agir dessa forma. Eu complemento a pessoa que nos perguntou, sem tirar a Adriane que perguntou, tá? Adriane, obrigado pela sua pergunta. Complementando o que a doutora Renata Baldin colocou, veja, além da questão de conscientização e punição, lembre-se, você, empresário, que o que está sendo visto por todos, né, quando você vai implementar um projeto de governança socioambiental, né? Em português, o ministro disse que deveria chamar GAS, não ESG, né? Porque governança é a base de tudo. Depois vem o ambiental e o social. Mas veja, é um reflexo de como a sua empresa está sendo vista por todos. E você provavelmente tem muito carinho, né? Muito cuidado com a sua empresa e faz parte, né? Da imagem da sua empresa perante toda a comunidade no Brasil e no exterior, esse cuidado para que isso não ocorra, né? É uma questão ética que não pode ser abandonada, pode ser colocada por debaixo do plano. O Brasil tem 350 anos de escravidão, teve 3 séculos e meio de riqueza à custa de trabalho abusivo, tratamento abusivo de seres humanos. Eu diria que essa é a grande chaga nacional. A libertação dos escravos veio tarde e veio mal feita, que simplesmente foi a autorização para mandar muitos embora da fazenda, subir o morro. Estão lá até hoje. Né? Mais de um século de república, nenhum governo brasileiro, nenhum, teve um programa sério, e, na verdade, nenhum governo nas Américas tinha riqueza sustentada em escravos, como os Estados Unidos, por exemplo, ou escravos nativos, autóctones, em outras coisas da América Latina, de compensação, mas não é compensação financeira, setorial, compensação de educação, compensação de tratamento humano, fazer-os parte para usufruir de uma riqueza nacional que eles não usufruem, que eles causaram, que eles trouxeram. Nós devemos muito mais do que está sendo feito. Eu tenho vergonha do Brasil nesse ponto, porque ninguém faz a coisa séria. Ao contrário, tem gente que sustenta a inconstitucionalidade das vagas reservadas dentro das escolas. Não é a solução, é parte da solução, mas é parte da solução. Tudo começa com o que a doutora Renata falou, a educação. Cada empresário tem que educar a sua casa, seus empresários, com autenticidade, com honestidade, não é com fingimento. Para que quando um minoritário étnico é promovido, assume tal qual nível de responsabilidade que seja uma surpresa, é bom em primeiro lugar que seja surpresa, mas ele tem que ser merecedor da surpresa, tem que se mostrar competente. É um trabalho para outros 350 anos. Muito bem posto aqui, ministro Renata, Luiz. Vou fazer aqui uma última pergunta para cada um poder também colocar aqui a sua posição, né? Qual a importância do programa de integridade na empresa? Renata. Bom, a importância é você garantir que a busca da conformidade legal está sendo cumprida dentro da organização, tá? Você vai estar dando uma abrangência para o começo, meio e fim do seu processo, você vai estar dando uma atenção para os seus colaboradores, você está demonstrando para o mercado que a sua empresa é séria,
cumpre requisitos legais, cumpre requisitos sociais, e isso abre muitas portas. E isso melhora a sua imagem, melhora a sua atratividade de talentos e retenção de talentos dentro da empresa. Quando você tem um programa de compliance robusto, com certeza os colaboradores veem a empresa de uma outra forma, eles valorizam muito mais trabalhar dentro dela, vestir a camisa, seus parceiros te enxergam de uma forma diferente, vale muito a pena você ter isso estruturado, exposto, vendido para o mercado, inclusive, esse programa bem estruturado. Luiz. Então, para que a gente... Ministro, quer falar? E o Luiz, por favor. Luiz. Pois não, ministro. Diga. Não, eu faço coro com a doutora Renata. É realmente um programa de integridade e que faz parte, né, do projeto todo, assim como o Código de Ética e de Conduta, canal de denúncia. Veja, eu ouso chamar como ferramentas, mas por um objetivo comum, né, delineado, como a gente falou, da vontade da alta direção de fazer a diferença, né? De estar no jogo, de ser competitivo, de ser mais eficiente, de mostrar o seu produto de uma forma muito melhor aqui no exterior, de atrair talentos, né? O que a Renata colocou como, por exemplo, canal de denúncia, tem que funcionar, porque um canal de denúncia que não recebe denúncia é o nada lugar algum, né? Agora, um programa desses dentro de qualquer empresa que receba sugestões, receba críticas, comentários, alertas, é isso, além da própria pesquisa e diligência interna, gera dos colaboradores de terceiros fontes ou pontos de atenção para que você persiga sempre a excelência, elimine questões, problemas, dúvidas. Então, eu acho assim, é indispensável, gente, é indispensável para vocês serem lucrativos, para que vocês sejam eficientes em cada uma das suas atividades. Sem um programa desses, de verdade, conduzido, ele só tem começo, tá? Ele nunca tem fim. É uma constante atualização e o aprimoramento, porque sempre nós podemos melhorar, né? Então, fica aqui já a minha mensagem, saudação final a todos e agradecendo pelo tempo, pela gentileza e pela oportunidade de expor num tema que eu vejo que vem ganhando cada vez mais atenção e vem passando por reformulações, né, do ponto de vista legal. Nós temos a reforma tributária, falamos do transfer price, a questão do Brasil aderindo ou não a determinados blocos. Então, é um ponto mais do que atual e importante na vida de todas essas empresas. Muito obrigado, Miguel. Queria também passar aqui, Luísa, para o ministro, para ele poder fazer as suas considerações finais, e a Renata também, uma vez que você já fez, e comunicar a todos, ou seja, que a Fundação vai compartilhar um e-mail com, efetivamente, questionários para as pessoas e poder fazer o follow-up desse webinar de forma assertiva e mantendo esse canal de divulgação, ou seja, para todos os participantes desse webinar. E já tomo aqui, passo a palavra, então, para o ministro, para ele poder fazer as suas considerações finais e a Renata poder fechar aqui o evento em grande estilo. Eu acho que o programa de integridade é a parte subjetiva e ética da produtividade. Uma empresa que tem integridade formal, integridade substantiva, ela passa para acionistas, parceiros, para seus empregados, colaboradores, principalmente, um ambiente saudável emocionalmente, é o que eles querem. Ir para casa tranquilo no fim do dia. Há uma expressão em inglês muito boa para isso. Walk tall. É isso. Obrigado pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Com certeza, ministro. Agradeço também a oportunidade, a audiência do pessoal que ficou com a gente aqui até agora, o convite também de estar com vocês nessa discussão.
Teve uma pergunta aqui também que o pessoal perguntou sobre por onde eu começo, estrutura. Eu acho que é importante você olhar o que você tem dentro de casa primeiro, fazer um diagnóstico, uma avaliação da maturidade dos sistemas, dos procedimentos que você tem. Sempre tem alguma coisa que pode ser feita de compliance dentro de casa, de algum jeito, e sempre tem espaço para crescer, para evoluir, para buscar ajuda externa, para buscar ajuda interna, sempre tem espaço. O que é importante é fazer alguma coisa. O mundo está mudando, a jurisprudência está mudando, a sociedade está mudando, então a gente tem que começar. Então tem que começar a modificar, se não tem nada, se tem muito pouco, vamos começar a mudar, porque isso é importante. Isso vai ser o diferencial competitivo da empresa de vocês. Renata, muito obrigado. Ministro Luiz, eu queria aqui novamente reforçar a todos que a Fundação, a Funsex, tem uma preocupação muito grande nessa questão e por isso criou essa Superintendência de Compliance, Governança e Risco da Funsex, que está sendo liderado pelo Luiz dentro da Fundação, né? E nós vamos dar sequência a isso, a todos que participaram, para poder aprofundar mais, tirarem as dúvidas e poder ser realmente um canal de implementação, como o Luiz colocou muito bem, né? Isso é uma caminhada, né? Começa, mas não termina. Então, eu acho que esse é o ponto. E, novamente, muito obrigado, em nome da Fundação, em nome do presidente Antônio Carlos Silveira Pinheiro, por todos esses participantes que nos prestigiaram aqui nesse webinar. A Fundação, de fato, está à disposição de todos. Contem conosco. Ela tem como instituidores o Banco do Brasil, o BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Itaú, Santander, Vale, IRB, Petrobras e Banco Central. Tem um conselho superior com 35 membros, né, presidentes, então, das mais diversas entidades que participam da Fundação. Então, conte com ela como um think tank para efetivamente trazer as soluções e toda a parte técnica, né, ou seja, necessária para dar segurança às empresas operarem em comércio exterior. Novamente, muito obrigado a todos. Desejo uma ótima semana e nós vamos continuar nesse programa dos webinários com demais assuntos. Novamente, muito obrigado a todos. Renata, ministro, Luiz, obrigado.